Nós temos aprendido algumas coisas com os nossos irmãos pleidianos, importante para o nosso processo de despertar. Todo mundo acha que o processo de despertar é adquirir conhecimento e mais conhecimento, é adquirir conhecimento intelectual. Aquele que souber mais livros, aquele que leu mais livros, aquele que tiver lido mais e mais matérias na internet, aquele que tiver assistido mais e mais vídeos, ganha o troféu do despertar, uma grande lâmpada. Então, irmãos, nós estamos tão condicionados pelas forças da não-luz a competir, a dividir, a confrontar, a conflitar, que a gente acha que o despertar da consciência é uma corrida maluca, que ganha quem chegar primeiro. E a gente, movido pelo nosso ego, quer estar na frente, saber mais, saber sobre tudo. Sabe aquela fantasia que aquele palestrante lançou lá, aquela teoria maluca? Então, eu sei sobre ela, você não sabe. Ah, sabe aquela história que fulano criou de que a Terra começou dessa ou daquela maneira, que vai terminar desse ou daquele jeito, que o mundo vai terminar assim, ou assado. Eu sei, você não sabe. Eu sei mais, eu estou mais esperto que você. O processo de despertar da consciência virou uma corrida maluca, em que cada um quer competir e ganhar o troféu de saber mais fantasias, mais bobagens do que os outros. Isso não é despertar da consciência. Isso, irmãos, é conhecimento intelectual exterior, que não contribui em nada para a nossa evolução. O processo do despertar consiste em nós nos conhecermos, em nós descobrirmos quem somos nós, em nós entendermos por que nós agimos assim ou agimos daquela outra forma. O que nos leva a agir dessa ou daquela maneira? O despertar da consciência é entender os nossos defeitos, as nossas imperfeições, é entender por que nós agimos dessa ou daquela maneira, é entender quem somos nós. Nós pensamos que nós nos conhecemos. A gente pensa que a gente se conhece. Mas nós estamos muito longe de sabermos quem somos exatamente. E por algumas experiências que nós vivemos recentemente, nós aprendemos isso com os nossos irmãos pleidianos. Aprendemos que, por mais que nós sabemos, nós nada sabemos. Então, irmãos, vocês sabiam
que nós somos seres duais? Vocês sabiam que nós somos seres duais? Sabe aquela história de que nós temos um anjinho aqui dando bons conselhos e um diabinho aqui nos dando maus conselhos? Sabe essa caricatura que a gente vê muito aí nas revistas em quadrinhos, né? Essa história não é uma ilusão. Não é uma ilusão. Vocês vivenciam isso no dia a dia e não percebem. E nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso e aprender algo bobo, mas muito importante. Aparentemente é uma bobeira, que todo mundo já sabe. Todos nós sabemos. Mas não compreendemos. Nós sabemos intelectualmente, mas não compreendemos na sua essência. Nós fomos orientados pelos irmãos pleidianos a iniciar um movimento. Nesses 2 anos que nós temos até a ascensão planetária, nós precisamos iniciar um movimento no sentido de adquirirmos consciência quântica. Ou seja, pararmos de dar o nosso poder aos outros e descobrir que o poder está dentro de nós. E começar a exercitar esse poder, confiando em si mesmo, confiando no poder que nós temos. Parando de orar e medicar ao Criador, que Ele faça as coisas por nós. E aprendendo a estar em sintonia com o Criador, e através do amor, do poder do amor, resultante dessa sintonia com o Criador, nós colocarmos o nosso poder para funcionar, em vez de pedir. Isso é apenas alguns detalhes do que a física quântica nos ensina. E das ferramentas que ela nos dá para que nós possamos exercitar essa consciência quântica e desenvolver o nosso poder. Os irmãos pleidianos nos pediram para que nós começássemos esse movimento de conscientização das pessoas e que nós começássemos a praticar, porque às vezes a gente fala para os outros e a gente não faz. E o Ibiatã não é muito diferente, né? O Ibiatã tenta viver tudo aquilo que ele diz. Ele tenta. Mas, às vezes, tentar não é o bastante. Às vezes, nós temos que praticar isso com seriedade, com disciplina. E os irmãos pleidianos nos orientaram que, dentro dessa consciência quântica, nós temos que aprender a desenvolver os poderes da autolimpeza, da autocura, da autorregeneração, da autorrestauração. Sabe aquilo que a gente vê em filme de ficção, que o indivíduo leva um tiro e ele passa a mão assim e o ferimento desaparece? Isso é uma capacidade
natural do ser humano. Nós temos esse poder, ele só está desativado. Nós temos essa capacidade em nós. Mas está chegando a hora de nós colocarmos essa atividade para funcionar, essa capacidade para funcionar. Não é para a gente ficar esperando que os céus promovam a ativação disso em nós. Nós temos que sair da zona de conforto e começar a praticar isso em nós. E como que nós vamos fazer? Vamos experimentar tomar um tiro e passar a mão assim para ver se sara? Não é preciso exagerar, né, irmãos? Precisamos ir devagar, né? Mas é devagar que a gente adquire confiança e a gente chega lá. Um dia chegaremos a esse ponto que a gente vê nos filmes de Hollywood. Então, irmãos, os nossos irmãos pleidianos pediram que a gente aprenda a conversar com as nossas células. Você já pensou, você diante do espelho conversando com as suas células? Vai ser uma piada, né? Vai ser objeto de gozação em casa. Vão te internar numa camisa de força. Mas não tenham medo não, irmãos. Isso não é loucura, não. Isso funciona. Isso funciona. Comecem a dizer para suas células que ela tem poder de curá-los. Você está com uma dor de cabeça, você está com um ataque de caspa, quer dizer, não, uma coisa mais, né? Você está com bicho de pé? Não, bicho de pé não. Vamos ver uma coisa mais séria. Você está com enjoo, com vômito, não está com fígado bom. Você está com uma indisposição qualquer. Você precisa conversar com as suas células assim como você conversa com qualquer outra pessoa. Fale com amor com elas. Fale com amor com as suas células e diga a elas que elas podem consertar isso, que elas podem curar isso. Elas têm esse poder. Então, irmãos, aprendam a conversar com suas células. Comece a dizer para suas células, quando você não está bem, e diga sim com crença mesmo, acreditando no que você está falando. Não diga da boca para fora, não, porque senão sua célula não vai acreditar em você. Hein? Ela tem que acreditar em você. Não adianta você vir querendo enganar, não. Então, quando você falar alguma coisa, tem que ser do coração. Você tem que acreditar no que você está falando. Se você não acredita, não perca tempo. Então, o primeiro passo, você tem que acreditar no que você vai fazer. Você tem que acreditar que as suas células podem se regenerar. Essa capacidade de autorregeneração, ela tem a ver com as nossas fitas de DNA. E as nossas fitas de DNA estão sendo ativadas e todo mundo espera que essa capacidade de autorregeneração, você dorme com uma dor e acorda sem a dor, porque você desenvolveu o poder de autorregeneração. Foi assim. Shazam! Né? Já tenho o poder, já tenho a força, já tenho a capacidade de autorregeneração. Então, isso não vem assim, não, de um dia para o outro. Então,
A orientação dos irmãos pleidianos é que a gente primeiro acredite nisso e depois a gente experimente. Começar a conversar com suas células quando você não está bem e dizer para elas que elas podem, elas têm capacidade, elas podem se regenerar. Converse com seu corpo. Diga a ele para começar a eliminar todos os desequilíbrios que você tem, todas as deficiências, todas as doenças. Vou dizer uma coisa para vocês: todos nós temos pontos fracos em nosso organismo, pontos fracos que aparecem, que resultam em problemas periodicamente. Uns têm problema de coluna, outros têm problemas de rins, outros têm problema de estômago. Cada um de nós tem algumas debilidades. E os irmãos pleidianos nos ensinaram que essas debilidades estão relacionadas com traumas de mortes anteriores. Os irmãos pleidianos nos levaram a regressões espontâneas para que nós conhecêssemos as razões de alguns problemas físicos que nós tínhamos desde criança e que ninguém descobria qual era a origem. Alguns desses problemas foram eliminados ao sabermos dos problemas, da causa dele, que era, eles estavam ligados a mortes que nós tivemos em vidas passadas. Alguns problemas continuaram, mas de maneira menos incisiva. Eles diminuíram de intensidade. Uns desapareceram e outros apenas diminuíram, porque talvez a gente não tenha trabalhado direito com o conhecimento que a gente adquiriu através dessas regressões. Que, na verdade, era para nós termos eliminado todos esses problemas, ter eliminado todos esses problemas através dessas regressões. Foi para isso que os nossos irmãos pleidianos nos conduziram a essas regressões. Então, eles nos ensinaram que todos nós temos os nossos pontos fracos em nosso organismo, que quando a gente se desequilibra, seja emocionalmente, seja porque o sistema nervoso está abalado, esses pontos, eles gritam, eles se desequilibram e pedem a nossa atenção. E isso daí faz com que a gente ache que nós somos coitadinhos, que nós temos muitos problemas de saúde, que a gente vive tendo problema de saúde, essa dor de cabeça que não me larga, essa unha encravada que quando sara volta a encravar de novo, né? Então, esses problemas que se repetem nos levam muitas vezes a achar que nós somos coitadinhos, que nós somos vítimas, que Deus não gosta de nós, né? O que é que eu fiz para Deus, né? Lembra aquela história do cachorrinho da vovó lá, né? Ó vida, ó, como é que é? Ó sorte, ó azar, né? Ó azar, ó dia, ó vida, ó azar, né? Então, tem muita gente que vive esse personagem aí no dia a dia, né? Às vezes até inconscientemente. Mas agora não tem mais desculpa para viver inconscientemente essas coisas. Está na hora de nós tomarmos consciência. Está na hora de nós tomarmos o nosso... de nós incorporarmos a nossa consciência quântica. Então, irmãos, os nossos irmãos pleidianos,
nos orientaram para que a gente começasse a praticar em nós, antes de trazer isso aqui para vocês. Os irmãos pleiadianos disseram para nós que antes de nós passarmos isso para vocês, nós precisávamos vivenciar isso. E assim tem sido a nossa vida com os nossos irmãos pleiadianos. A gente tem sempre experienciado em nós antes de trazer para vocês. Então, a gente não fica aqui falando abobrinha e outros legumes sem ter experimentado eles. Então, os irmãos pleiadianos nos orientaram para que a gente verificasse quais são ainda os pontos fracos que nós temos em nossa saúde, as debilidades que nós temos, e que a gente começasse a trabalhar junto ao nosso organismo no sentido de conversar com o nosso corpo, nossas células, e pedir para que eles parassem de absorver as toxinas dos alimentos, que é uma das coisas que nos tem causado muitos problemas. Um dos problemas que o Ibiatã tem é com as toxinas dos alimentos. Então, o Ibiatã tem um organismo muito sensível e as toxinas estão cada dia em maior quantidade nos alimentos, e isso tem nos obrigado a ser bastante seletivo nos alimentos, e mesmo assim, de vez em quando, a gente tem algumas intoxicações. E então esse é talvez o principal problema que o Ibiatã tem com relação às toxinas dos alimentos, problemas digestivos, etc., causados pelas toxinas. Então, nós começamos a trabalhar nesse sentido. Começamos a trabalhar com o nosso organismo. E um outro problema que nós temos, que estamos trabalhando e já conseguimos um grande progresso, é problema de coluna. Nós temos problemas posturais e temos desgastes por causa de acidente que nós tivemos, né, na coluna, e que nos incomodam devido a problemas posturais nossos. E isso às vezes, antigamente, nos travava, a gente ficava travado. Nós conseguimos já superar isso, de tal maneira que a gente não tem mais tido esse problema de ficar travado. Já há anos que a gente conseguiu aprender a lidar com isso. E nós tivemos uma morte numa vida anterior, onde fomos jogados de cima de um penhasco, quebramos o pescoço, tal, e isso repercutia muito, né, sobre a nossa coluna. Quando nós tivemos regressões espontâneas com os nossos irmãos pleiadianos, nós vivíamos uma época em que a gente vivia na fisioterapia, vivia travado da coluna, vivia no massagista. E, graças a esse conhecimento, nós superamos esses problemas. Nós não ficamos mais travados, mas, de vez em quando, nós temos aí alguns desvios na coluna que a gente precisa se alongar e colocar no lugar. E nós, então, por orientação dos pleiadianos, começamos a trabalhar com relação à nossa coluna e com relação a esse problema de intoxicação nossa. E começamos a obter resultados. Nós começamos a conversar com as nossas células e começamos a ter resultados. E estava tudo indo muito bem. Até que num dia nós tivemos dois problemas diferentes ao mesmo tempo. Problema da coluna e problema de intoxicação. E na hora que os problemas vieram,
Nós achamos muito estranho porque nós não tínhamos comido nada que pudesse provocar aquele problema de intoxicação. E nós não tínhamos feito nada que pudesse provocar aquele problema na coluna. Foi assim uma coincidência que os dois problemas apareceram exatamente no mesmo momento. E pareceram assim com uma intensidade do nada. E a gente começou a conversar com o nosso corpo para saber o que estava acontecendo. Por que isso? Porque não havia razão para aquilo. As coisas iam indo tão bem, né? E nós não conseguimos descobrir. E nós ficamos uns 2 dias. E, coincidentemente, foi num final de semana em que nós estávamos recebendo aqui a visita de irmãos nossos do Instituto Mensageiros do Amanhecer, membros da diretoria, membros do conselho, né? Então, quando eles iam chegar, atacou esse problema, esses dois problemas nos atacaram. E nós achamos engraçado, justamente quando nós estávamos aqui recebendo visitas, né, de irmãos nossos que confiam no nosso trabalho, né, que nos acompanham aí há muitos anos, né, justamente nessa hora que nós estamos fazendo esse movimento de trabalhar no sentido de trazer esse movimento da consciência quântica, acontece isso conosco. Aí parecia que o nosso organismo estava querendo se exibir e querer mostrar para as pessoas que nós éramos uma fraude, que a gente não tinha capacidade de pregar nada, porque em nós isso não funcionava. Nós sentimos isso claramente. Então, nós tivemos problemas na sexta, no sábado, no domingo. No domingo de manhã, quando nós estávamos fazendo meditação, nós questionamos os nossos irmãos pleidianos sobre isso. Estava muito estranho isso. Questionamos eles sobre isso. E quando nós entramos no banho, porque normalmente nós nos comunicamos com os pleidianos na nossa meditação matinal ou durante o nosso banho matinal. E quando nós entramos no banho, que nós entramos embaixo do chuveiro, os irmãos pleidianos começaram a falar para nós sobre autossabotagem. Autossabotagem. E foi muito interessante, irmãos. E nós queremos compartilhar isso com vocês. E aí, nós percebemos, porque os irmãos pleidianos, eles não falam assim, como o Ibiatã fala, né? Bem detalhista, tintim por tintim, tal, né? Os pleidianos não são assim. Os pleidianos, eles jogam as informações. Eles jogam algumas informações. E aí a gente... né? Conseguir, meu sábio guru, né? Como dizia aquele personagem lá, o Rolando Lero, né? Da escolinha do Dr. Raimundo, né? Sábio guru, captei, né? Então, às vezes a gente capta errado, né? Mas na maioria das vezes a gente capta certo. E a gente capta, então, o entendimento daquilo que eles jogaram, aquelas informações que eles jogaram. E quando eles falaram para nós em autossabotagem, imediatamente nós entendemos
que aquilo que estava acontecendo conosco era uma autossabotagem. Bem que a gente desconfiou, mas aí a gente teve prova. Justamente perante as pessoas que onde a gente deveria mostrar o nosso poder de se autorregenerar, de se autocurar, justamente quando a gente tinha visitas, o nosso organismo resolveu nos autossabotar. E aí os nossos irmãos pleidianos nos deram a dica do que era essa autossabotagem, como ela acontece. E aí nós entendemos o que é a nossa porção sombra. A gente fala aqui em absorver a nossa porção sombra, em exorcizar os nossos demônios, mas falta aquela vivência para vocês poderem entender o que isso significa. Fica muito na teoria, né? Muita gente entende, mas não sabe como aplicar isso na prática, como é que funciona isso na prática, né? E eu acho que nem o Ibiatã sabia, sabe? Porque, de repente, a gente descobriu que quem promove a autossabotagem em nós é a nossa porção sombra. E a nossa porção sombra não é um espírito obsessor. Tá? Se você fala isso para um espírita, ele já logo vai dizer, isso é espírito obsessor. Calma, não é bem assim ainda. Vamos lá. Então, nós somos seres duais. Nós temos aquele anjinho e aquele demôniozinho aqui falando na nossa cabeça. Faz isso. Não, não faz isso. Faz daquele jeito. Não, não faz daquele jeito. Então, isso daí é uma representação, assim, bastante figurativa, né? Bastante do que é a nossa porção sombra. Nós somos seres duais. E nós temos uma consciência. E essas duas polaridades ficam querendo dizer para o nosso ego o que ele deve fazer. E a nossa consciência fica observando isso. Essa briga entre a polaridade da esquerda e da direita, das trevas e da luz. Né? E a nossa consciência é que nem aquela mãe que fica assistindo a briga dos filhos e não toma partido, só fica observando, né? E um briga com o outro, e o outro briga com o outro, e aquele negócio todo. Então, os nossos irmãos pleidianos nos ensinaram que quando a gente se determina a evoluir, a superar certas deficiências que nós temos, a corrigir certas imperfeições que nós temos, nós encontramos resistência da nossa porção sombra, que é essa possibilidade dual, essa faceta dual da nossa dualidade, né? Esse lado da nossa dualidade. Então, não é nenhum espírito obsessor, nenhuma coisa de fora, é coisa de dentro. A nossa constituição, como indivíduo, como ser humano, é uma constituição dual, onde as duas polaridades estão sempre querendo nos dizer o que nós devemos fazer. E nós agimos no piloto automático e muitas das vezes a gente acaba optando pela sugestão negativa da nosso lado sombra. Então, existem irmãos que às vezes não entendem por que de repente ele chega no trabalho e arruma uma encrenca e é mandado embora gratuitamente, de graça, uma besteira. Por que de repente ele no ônibus ele arruma encrenca com alguém
e que vira pancadaria, vira encrenca, ameaça de morte, etc. Então, não entende por que, de repente, ele faz uma brincadeira boba com alguém e arruma uma encrenca danada e a pessoa fica com raiva dele e ele fica perguntando, mas por que, que eu fui falar aquilo? Por que, que eu fiz aquilo? O que, que deu em mim? Eu acho que todo mundo já deve ter tido essas experiências. De vivenciar situações em que faz umas bobeiras e que depois não consegue entender por que, que fez aquilo. Já descobrimos o culpado. Você já tem quem botar culpa. Não é importante isso? Já descobrimos um culpado para as suas besteiras. É o seu lado sombra. Irmãos, muito bom levar por esse aspecto, né? Mas a coisa é séria. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não consegue entender. E isso é autossabotagem promovida pela nossa porção sombra. Então, o que nós temos que fazer diante disso? Ir lá no centro espírita e participar de uma sessão de desobsessão e afastar o nosso lado sombra? Ou nós vamos procurar um padre e fazer um exorcismo, exorcizar os nossos demônios, o nosso lado sombra, né? Como é que a gente desmonta esse esquema aí e a gente deixa de ser vítima dessa autossabotagem? Então, o caminho é nós entendermos o nosso ego, entendemos as reações do nosso lado sombra, entender como é que ele age, por que ele age assim. Existem razões. Nós temos sempre uma razão que leva o nosso lado sombra a agir dessa maneira. É insegurança, é traumas que nós tivemos, nós fomos humilhados lá na nossa infância pela nossa mãe, pelo nosso pai. Nós tivemos, fomos agredidos, fomos prejudicados, fomos traídos por algum amigo, colega de trabalho, por uma namorada. Então, isso gera um gatilho que é ativado pela nossa porção sombra para nos desafiar. O objetivo da nossa função sombra é nos desafiar. É através da dualidade que nós experienciamos e evoluímos. Se nós vivêssemos numa dimensão onde não houvesse dualidade, nós não iríamos experienciar nada e não iríamos evoluir. Nós só evoluímos através do conflito da dualidade, do lado sombra com o lado luz. Então, o lado sombra, ele está sempre usando de algum gatilho, de alguma coisa, um trauma, de um problema que a gente teve, alguma coisa que está no nosso subconsciente, e às vezes até de coisas de vidas passadas, né? Para nos desafiar, para nos colocar em xeque. Porque muita gente acredita que nós estamos aqui pagando karmas, que nós estamos aqui sendo castigados por um Deus vingativo. Muita gente acredita que nós estamos aqui para sofrer, que nós só evoluímos porque nós sofremos. Muita gente masoquista, né? Então, muita gente tem concepções errôneas. Na verdade, nós aprendemos com nossos irmãos pleidianos que as dificuldades que nós temos na nossa vida foram escolhidas como desafios para nós superarmos aqui na matéria, porque é através da matéria que nós temos
essa possibilidade de vivenciar a dualidade em toda a sua intensidade e adquirir experienciação. Então, antes de a gente encarnar, a gente escolhe os desafios que nós vamos vivenciar aqui. Então, as coisas que acontecem, boas ou ruins, têm a ver com esses desafios que nós escolhemos, e não com karma, não com castigo, não com com perseguições de seres trevosos, né? Às vezes há perseguições de seres trevosos, que a gente às vezes assume compromissos lá, contrato de alma em vidas anteriores, né? E depois a gente esquece e eles vêm cobrar, né? Mas tem muita gente aí que acha que é obra do destino, que é karma, né? Que o que está passando é castigo de Deus, que é obra do destino, que é karma. Não é nada disso. Nós vivemos uma vida de experienciação e a gente escolhe os desafios que a gente vai experienciar para poder evoluir. É através da experienciação que nós evoluímos. E quando você está experienciando um desafio, você tem que superar certas etapas, superar certas metas. E aí entra a sua porção sombra com o objetivo de sabotar isso, com o objetivo de, usando gatilhos que você traz do seu subconsciente, te levar a ter ações incompreensíveis à primeira vista, né? E se autossabotar. E aí você pergunta, mas como eu posso neutralizar essa porção sombra? Compreendendo como que ela age. Compreendendo o que aciona a porção sombra. Como que ela age. Qual é o modus operandi dela, né? Elas têm uma característica, né? A partir do momento que você compreende o porquê, como que ela age, por que ela age assim, etc., ela deixa de ter poder sobre você. Aí podemos dizer que você absorveu a sua porção sombra, porque você lançou luz sobre ela, a luz da compreensão do porquê que ela age dessa forma contigo. E aí você deixa de se auto-sabotar. E aí, quando nós entendemos isso, que nós entendemos que a nossa porção sombra estava querendo sabotar a nós, porque nós assumimos um compromisso de trabalhar com o nosso corpo para neutralizar aqueles problemas de coluna e de intoxicação que a gente ainda tinha de vez em quando. E a nossa porção sombra quis nos desafiar, quis provar que nós não tínhamos capacidade, e quis que isso acontecesse com testemunhas perante outras pessoas, para que eles entendessem. Tá? Que eles achassem que nós éramos uma fraude, né? E aí, o que aconteceu? Nós estávamos embaixo do chuveiro e nós aproveitamos e conversamos com o nosso corpo. E nós dissemos para o nosso corpo que nós não queríamos que aquilo acontecesse de novo, que o nosso corpo não precisava lançar desses expedientes para chamar a nossa atenção. E fizemos uma terapia ali, rápida, embaixo do chuveiro, e nós terminamos por fazer um turbilhão de luz violeta sobre nós mesmos, que é uma ferramenta que a gente usa na apometria estelar pleidiana. Fizemos um turbilhão de luz violeta sobre nós para nos purificar. E em seguida fizemos um turbilhão de luz verde, que é para curar e restaurar.
Na hora, o problema da coluna e da intoxicação desapareceram. Na hora. Foi assim, a coluna começou a dar uns estalos sozinha. Quem tem problemas de coluna periodicamente sabe que quando dá problema, que alonga, dá uns estalos, aí alivia a dor, né? Então, esses estalos é sinal de que as coisas estão se encaixando no lugar. Nós fizemos isso daí e a coluna começou a estalar sozinha e a dor desapareceu. E o mal-estar que nós estávamos devido à intoxicação, ele desapareceu na hora, na hora. Parece que a gente tinha tomado assim, um remédio que acabou com tudo na hora. Tá? Essa conversa em voz alta pode ser feita, essa conversa com o corpo pode ser feita em voz alta. Aliás, eu acho que ela dá mais resultados falando em voz alta. Você pode conversar mentalmente com o seu corpo. Nada impede de você fazer mentalmente e obter resultado. Principalmente se vão achar que você é louca na sua casa, então você faz mentalmente. Mas você pode fazer em voz alta. Eu acho que em voz alta dá mais resultado. Então, irmãos, quando vocês não entenderem por que vocês fizeram uma besteira na sua vida, comece a entender qual foi a ação do seu, da sua porção sombra. Comece a entender se isso, comece a avaliar se isso não é uma autossabotagem. Comecem a entender que isso dá resultado, sim. Para nós está dando resultado. Comece a entender que dá resultado, sim. E conosco está dando resultado. Então, nós estamos passando essas informações, estamos compartilhando isso aqui com vocês. Muitos vão falar assim, pô, eu não vim aqui hoje assistir aula para ouvir essas conversas fiadas do Ibiatã, né? Eu hoje pensei que eu ia assistir aula, obter informações dos pleidianos, né? Porque as pessoas vêm aqui em busca de conhecimento intelectual, né? Novidades. O que os pleidianos falaram? Vai ter guerra, não vai ter guerra, vai jogar bomba na cabeça de alguém, não vai, né? Tá, tem um pessoal aí que está torcendo pela guerra, né? Tal, entendeu? Então vem aqui para querer saber o que os pleidianos têm a dizer. Vai ter guerra, não vai? Né? Quem vai jogar bomba em quem, né? Então, essas pessoas chegam aqui e vê essa conversa fiada do Ibiatã e vão embora dizendo: esse Ibiatã é uma fraude, eu não vim aqui para ficar ouvindo conversinha fiada de Ibiatã. Né? Mas nós estamos querendo compartilhar isso com vocês por causa do seguinte: nós vamos pegar firme agora para trabalhar no sentido de nós promovermos mudanças em nós. Isso faz parte desse movimento de consciência quântica que os pleidianos pediram para nós. E para que vocês possam ter uma noção, possam entender desde já o que é esse movimento de consciência quântica, nós estamos aqui trazendo essas experiências pessoais nossas, são experiências pessoais que muitos podem achar que não tem nada a ver, que é problema seu, né? Problema seu, Ibiatã. Mas a gente achou que a gente poderia compartilhar isso com vocês, na nossa santa ingenuidade. A gente achou que a gente podia compartilhar com vocês para dar a vocês uma ideia do que é isso. Isso é o que nós podemos chamar de despertar. Isso é o verdadeiro despertar.
é você se conhecer e superar em si esses problemas. E não vem dizer que isso é coisa de Ibiatã, que só o Ibiatã que tem, não. Todo mundo tem esses problemas. Todo mundo tem coisas que acontecem no seu dia a dia que não sabe, não entende, não sabe por que acontece, e muitos não querem nem saber, né? Mas são as nossas vivências que eu acredito que contribuem para muitos, para o crescimento de muitas pessoas. Então, a gente toma essa liberdade de trazer esse conhecimento aqui para vocês hoje.